nome é Giovanni e eu programei o Xilocactus. Sou Alexandre Magno e eu desenho o Xilocactus. Eu sou Anderson Caetano e animei o Xilocactus. Eu sou Ícaro Marques e eu modelei o Xilocactus. Eu programei o E Xilocactus. eu desenho o E Xilocactus. animei o Eu modelei o Xilocactus. Xilocactus. A nossa equipe começou no curso de Game Design, agora no primeiro semestre desse ano de 2013. Cada um nem se conhecia, um foi aqui e acolá, se juntando em trabalhos de equipe que o professor passava em sala, e aí foi surgindo a equipe de Xilocactus. E assim também como o nosso projeto de Xilocactus. O jogo Xilocactus foi primeiro quando, no começo da equipe, o Giovanni chegou para mim dizendo que tinha essa ideia de um jogo totalmente regional, que viesse trazer tanto a dificuldade sertaneja cearense quanto a seca. Aí foi criado o personagem do Tom Catingueiro, mostrando a dificuldade tanto na seca do sertão, ele enfrentando esse maquinário. A plataforma dele 2D e é um jogo, eu acho que bem divertido ele, porque ele tanto desenvolve o raciocínio, porque você tem que passar seus objetivos e destruindo todas as máquinas. Uma das grandes dificuldades que nós sofremos foi com o conseguimento de patrocínio em nossos desenvolvimentos. A gente tentou visitar algumas empresas daqui para ver se conseguia patrocínio para o nosso jogo. E foi meio complicado, porque estava iniciando, a gente tem aquela dificuldade de o que fazer, o que falar. A gente foi aprendendo com essas e outras que a gente convive no projeto. Para fazer um jogo é um produto de mercado. Então, para saber de produtos de mercado, você tem que saber de business, tem que saber de administração, você tem que saber de legislação, você tem que saber de um pouco de direito. Então, vários problemas que a gente foi enfrentando, a primeira coisa que a gente foi fazer na hora que organizou o primeiro jogo foi gerenciar a própria equipe. Já é difícil, ter a habilidade de gerência, esse tipo de coisa. Então, gerenciando uma equipe pequena, de 3 pessoas, fazendo o jogo, a gente foi lá, conseguiu fazer nosso projetozinho e tal, e depois a gente chegar para tentar vender para alguém, vender para alguma empresa, vender para arranjar investidor para dar continuidade. Pois já é porte, já é maneira de falar, já é participar de uma reunião, já é conseguir relevância para conversar com alguém de alto porte, por aí vai. O próprio mercado ainda, podemos dizer que não está tão preparado ainda. Por exemplo, no estágio que eu estou fazendo, a gente é coordenado por um cara que não sabe como é para fazer um jogo. Tipo, eles não entendem como funciona o jogo. Eles queriam fazer 4 jogos em um mês. E, tipo, 4 jogos bem grandes. Tipo, eles estavam querendo colocar como referência a Pixar e Heavy Rain, os 4 jogos. Ou seja, o pessoal mesmo que está contratando não tem muita noção de como funciona. Então acho que isso é uma das maiores dificuldades. O que está faltando é educar um pouco os possíveis clientes que a gente pode, as possíveis pessoas que podem ser seus clientes, né? Você tem que educar elas e mostrar que o desenvolvimento de um jogo ele é como um software qualquer, né? Você envolve toda a parte de desenvolvimento, planejamento, né? Você tem que envolve programação, vai muito além de um software, na verdade, né? Porque além da programação você vai ter toda a parte de criação de conceitos de arte, a parte de som, modelagem 3D, textura, coisas que, né, não existem no software tradicional, normalmente é mais na parte de programação. Então, tipo assim, ele vai muito além, né? E muita gente não sabe disso. Aqui no Brasil é um pouco mais difícil, porque o governo ainda, digamos, tem uma mente um pouco fechada para essa área. Por exemplo, se você for ver no mercado mais oriental, por exemplo, na Coreia ou até na China, os eventos deles são muito mais frequentes, além dos canais de televisão que eles têm justamente só para essa parte dos esportes eletrônicos. E até nos Estados Unidos já tem, como digamos, uma profissão para isso. Aqui no Brasil, digamos que ainda está, entre aspas, no começo, então é um pouco difícil. Nós trabalhamos a questão dos eventos de games, trabalhamos a questão da cultura de games, trabalhamos os grupos de games que nós temos e acompanhamos, né? E também nós procuramos muito disseminar a cultura, mas muito mesmo. Nosso principal objetivo hoje é disseminar a cultura de games, porque muita gente pensa que jogos, a gente tem até um jargãozinho nosso que jogos não são joguinhos.
Jogos, na realidade, são coisas sérias, são coisas que envolvem altas cifras, envolvem altos investimentos, captação de recursos, fomento governamental agora. O mercado ainda está um pouco frio, ainda está crescendo bastante, porque para que você faça música para jogo, você precisa que pessoas façam jogos. Então a gente está crescendo agora, ainda existe uma cultura da simplicidade, tipo colocar qualquer musiquinha dentro do jogo, mas essa cultura está caindo devagar. Já começou a aparecer pessoas que se preocupam bastante com não só com a trilha sonora, como os efeitos sonoros também. E devagarinho a gente já tem alguns filmes, já tem algumas animações aparecendo, jogos estão crescendo, tem cada vez mais estúdios buscando isso, tem pessoas que dentro de suas casas estão tentando fazer jogos e aí procuram músicos para fazer, então tá melhorando. Ainda tá um pouco lento, mas tá melhorando. Qualquer tipo de produção artística, qualquer tipo de produção que sai um pouco da alma, de uma coisa, sai um pouco de si. Então, tipo, toda vez que você vai escrever um personagem, ele tem uma característica da sua personalidade, ele tem uma coisa que se aprecia em alguém, tem algo do seu mundo colocado ali. Então, o nosso repertório cultural dos produtores mesmo está ali dentro, em parte. A versão prototipada a gente não mostrou, mas explicando a história do jogo para as pessoas e tal, mais ou menos como era e qual era o nosso objetivo, as pessoas curtiram, apoiaram bastante o jogo. Inclusive o Cuca, né, investiu na gente e sempre eles retornam pra gente procurando, querendo saber como é que tá o projeto e tudo. Porque eles gostaram da ideia e acharam que é uma ideia que dá para explorar bastante. Então eles têm aceitado bem a ideia do jogo. O nosso jogo quer provocar aquela sensação de a nossa terra, que é do setor nordestino, está passando por uma dificuldade, que é a seca, e que existem riquezas também no meio dessa dificuldade, que é apresentado no Brasil e que acho que provavelmente no mundo. Nós queremos mostrar que essa riqueza ela pode alcançar o Brasil e o mundo. Começar fazendo jogos simples e com o passar do tempo e implementando novas funcionalidades nesse jogo. Eu tenho uma tese dos 5 a 10 minutos. O jogo, se ele não for interessante para mim dentro de 5 a 10 minutos, eu não jogo mais. Então ele tem que me cativar naquele espaço de tempo. Eu sou bem simplório, tipo, o que eu espero de um jogo é que ele me divirta. Tipo, ponto. Qual o recado tá pra galera que tá começando, assim, né? Tá começando, tá passando pela mesma dificuldade que passou no começo. Qual o recado que dá pra esse pessoal? Qual o conselho que deixa pra eles? Cara, o melhor conselho que essa galera deu pra mim foi tipo, não se preocupa tanto em ser perfeito, fazer o melhor jogo, nada disso. Tem um ditado muito comum na área de jogos que muita gente cita que é: os 10 primeiros jogos que você fizer vão ser uma merda. Então se livra logo deles. Aí 11º em diante você começa a fazer um jogo bom. Então erra, tenta, faz com amigos, depois faz com pessoas que você confia, ou pessoas que têm habilidade, depois faz sem dinheiro, faz com dinheiro, faz com o que você tiver nas mãos. Mas faz acontecer e vai se livrando desses jogos que vão ser ruins por final. O ideal é você conhecer as áreas, não é ficar especialista em todas as áreas, é você conhecer um pouquinho de cada, até mesmo para você ver aonde você se enquadra naquele quadro de profissões que são envolvidos no desenvolvimento de jogos. Se eu quero fazer a parte de desenho, se eu quero fazer a parte de programação, 3D, animação. Então você tem que achar que área você quer seguir e depois tentar se especializar naquela área. Né? A minha dica é muito simples, começa a fazer jogo agora. Tipo, fecha o vídeo e vai fazer jogo. Basicamente isso. Quando tu começa a pensar demais, que curso eu vou fazer? Quando eu vou começar a jogar? Será que eu vou ter financiamento? Se eu consigo juntar gente pra fazer um jogo? Tu vai começar a criar um monte de obstáculo pra tudo. Tem que simplesmente começar a fazer agora.